Olá a todos, estou aqui com o Erlon e ele vai falar sobre a carreira de TI no Canadá. Seja bem-vindo, Erlon. Opa, boa noite para vocês, né? E para mim, boa tarde aqui ainda. E agradecer a oportunidade. Faz um tempo que eu não tenho. Que a última vez que eu fui a Latinoera, eu já estou aqui no Canadá há 4 anos, então faz um tempinho que eu não tenho oportunidade de ir em loco aí. Esse lugar maravilhoso. Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre mercado de trabalho de TI, especificamente aqui no Canadá, que é onde eu tenho vivido nesses últimos anos. O que é que me levou a criar essa palestra? O que acontece? Semanalmente, praticamente, alguém me procura perguntando, pedindo dicas de como vir, então saber como foi meu processo que eu fiz, o que as pessoas podem fazer também para conseguir alguma coisa na área de TI por aqui. Então, com toda essa demanda, as pessoas me procurando, eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma palestra e fazer um broadcast disso, porque, como vocês vão ver, o mercado aqui está muito aquecido e tem muita oportunidade interessante. Então, seguindo um pouquinho aqui, quem sou eu? Um pouquinho, meu nome é Erlon Pinheiro, eu sou originalmente do Ceará, trabalho com TI há mais de 20 anos, eu tinha uma empresa específica em software livre no Ceará, em Fortaleza. Essa empresa continua lá, quando eu decidi vir para o Canadá, eu vendi minha parte, ela continua trabalhando na mesma área, então tenho uma boa experiência com isso, já participei de vários eventos e tenho estado atuante nessa área de software livre já há alguns anos. Mas, por dezenas de motivos, eu decidi vir mudar de país, tentar uma carreira internacional. Essa decisão eu tomei em 2016 e eu cheguei aqui no Canadá em outubro de 2017. E como é que foi essa minha vinda? Tá? Só para a gente contextualizar um pouquinho. Em agosto de 2016, eu fiz um intercâmbio. Era a primeira vez que eu fazia um intercâmbio num país de língua inglesa. O meu objetivo era melhorar meu inglês, e aí eu tinha uns amigos morando em Toronto, e eu tinha curiosidade de Canadá, tinha uma curiosidade até maior do que Estados Unidos. Então, eu passei 2 meses lá. Aí eu conheci, e naquele momento eu não tinha a intenção de imigrar. Era um desejo que eu tinha quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, mas os anos foram passando, eu dei muito foco à minha empresa, e eu já estava com 40 anos em 2016. E na minha cabeça eu achava que já era uma idade que não dava mais para fazer isso. Bom, mas fui lá, passei esses 2 meses, minha esposa foi lá, encontrou comigo, meu filho também, e depois de algumas semanas lá, eu perguntei para ele, vamos vir para cá? Aí só apoia completamente. Então, beleza. Em outubro, ao retornar ao Brasil, eu comecei um planejamento. Eu tracei um plano e disse, vou seguir esse plano para que eu consiga atingir o que eu quero, que era morar especificamente naquele momento em Toronto. Então, eu fiz naquele ponto, eu assinei alguns serviços, eu foquei no estudo da língua inglesa, fiz prova de inglês para comprovar para o processo de imigração, fiz equivalência de diploma e comecei a aplicar para vaga de emprego. Naquele momento eu criei uma planilha e eu me lembro de ter parado de contar em mais de 80 empregos que eu tinha aplicado sem ter retorno nenhum, né? Isso em outubro, eu comecei a fazer esse trabalho. Em junho de 2017, na realidade é o seguinte, em novembro de 2016, o governo canadense prometeu que ia criar um processo de visto para pessoas técnicas mais rápido. Porque já existia, a demanda já existia naquele momento, existia mais demanda do que oferta, já existia um movimento de trazer profissionais de fora, mas o processo demorava muito tempo, demorava cerca de um ano, era muito burocrático. E quando alguém quer contratar alguém, a pessoa não quer esperar um ano para ter uma pessoa em loco e tê-la gerando resultados. Em novembro, então, o governo prometeu um novo processo para junho.
Eu lembro que ele prometeu para uma data específica, 12 de junho de 2017. Quando foi 12 de junho de 2017, esse novo processo saiu, que era o Global Skills Strategy. E logo que esse processo saiu, eu consegui minha primeira entrevista 2 semanas depois, não, consegui no final do mês, e 2 semanas depois eu já estava com uma proposta de emprego na mão. Certo? Do período que eles lançaram esse novo programa até a data de chegada, não foram 3, 4 meses. Então, em outubro, eu já estava aqui. Foi interessante porque em outubro de 2016, eu cheguei no Brasil dizendo, eu vou traçar um plano para poder voltar para o Canadá com um emprego garantido. Exatamente no mesmo dia que eu voltei para o Brasil, eu cheguei de volta um ano depois no Canadá, em outubro de 2017. Aí eu vim para uma cidade chamada Kelowna, que fica a 4 horas de Vancouver, mais ou menos. E tenho estado aqui desde então. Eu passei um ano em Toronto, depois eu retornei para cá. E hoje eu trabalho remoto. Nesse período eu trabalhei em 2 empresas. Eu trabalhei para uma empresa chamada Two Hats, que é uma empresa aqui de Kelowna, que é uma empresa que eles desenvolveram um algoritmo para combate de exploração sexual infantil, harassment, assédio em redes sociais, em jogos, em games, qualquer plataforma que tenha bate-papo. É um algoritmo de moderação bem impressionante. E eu trabalhei 1 ano e 9 meses nessa empresa quando eu recebi uma oferta de uma outra empresa em Toronto, e aí eu me mudei para essa outra empresa, que é a Salt, que é a empresa que eu trabalho hoje. Passei 1 ano em Toronto, depois eu voltei aqui para Kelowna, por uma questão de que eu me identifiquei mais com esse lugar. Apesar que meu planejamento inicial era morar em Toronto, porque era o que eu conhecia quando eu vim fazer o intercâmbio. Então esse foi mais ou menos o meu caminho. Então, o meu caminho durou basicamente 1 ano. Tem gente que passa vários anos, tem gente que passa meses, mas depende de quão você se esforça, quando você se aplica para que você consiga seu resultado, consiga obter seu resultado, tá? E aí, eu vou falar sobre alguns pontos que eu usei, algumas dicas, algumas características do mercado, o que vocês têm que fazer, uma série de coisas. Primeira coisa, Van Hack. Van Hack, gente, é uma empresa originária de Vancouver, por isso o nome Vancouver Hackers. O que é que eles são? São uma empresa que surgiu, acredito que há acredito que uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, que é uma empresa que o papel deles é buscar profissionais fora do Canadá. Só que inicialmente era isso, só que hoje a empresa cresceu e hoje eles eles remanejam o pessoal para o mundo todo, tá? Então, o objetivo deles é procurar talentos fora, importar talentos. Originalmente para o Canadá, hoje para vários outros destinos, certo? Um ponto que eu quero dizer para vocês, eu não ganho nada dessa empresa. Não ganho comissão, não ganho nada em indicá-los. É porque foi a empresa que me trouxe e trouxe vários amigos meus. Então, eu costumo indicá-los como um caminho que é muito eficiente. Eles conseguem contratar muita gente. Para vocês terem ideia, quando eu assinei o serviço deles, quando eu comecei a utilizar o serviço deles, eu recebi propostas de vários países. Eu recebi proposta da Holanda, Inglaterra, Irlanda, Alemanha. Só que meu foco era Canadá, então eu nem participei das entrevistas nessa. Toda vida que chegava a proposta, alguém gostou do teu currículo, quer marcar uma entrevista, onde é? Na Alemanha. Eu não quero. Eu não quero Europa. Eu queria, meu foco seria Canadá, mas eles têm para o mundo todo. Então, o foco deles, eles quebram essa barreira de resistência a importações profissionais, porque existia aqui no Canadá, principalmente, um paradigma de que trazer um profissional de outro país é algo muito demorado e caro. E realmente era, mas o governo ele fez melhorias, só que nem todas as empresas sabiam disso. Então, quando você aplicava para uma vaga no LinkedIn, você dizia que estava fora do Canadá, a empresa já nem te já te descartava de cara, porque eles sabiam que ia ser demorado, mas só apesar disso ter mudado. Então, todas as vagas que eles têm lá o contratante já foi conscientizado de que vai ter que patrocinar o visto, né? E além dessa coisa de recolocação, eles ainda te dão um suporte muito bom. Eles dão aulas de inglês lá para você, eles te preparam para as entrevistas. No momento que
minha primeira empresa aqui no Canadá que me contratou mostrou-se interessada no meu currículo, eles já entraram em contato com várias pessoas para me dar um acompanhamento, para me dizer como eu deveria me portar na entrevista. Eles fizeram avaliação do meu currículo no LinkedIn, né? Então, ele é um serviço um pouco mais completo, né? Não é só um banco de empregos, eles realmente trabalham junto ao candidato e eles trabalham junto às empresas, fazendo conscientizações e eles linkam. Então, eles fazem um excelente trabalho. Para vocês terem ideia, através da VanHack eu fui contratado na minha primeira entrevista. Vocês lembram que eu comentei que eu tinha aplicado para mais de 80 empresas por mim mesmo, né? Eu procurava vagas no LinkedIn, Indeed, uma série de ferramentas, só que barrava muito na questão de que eu estava fora do país, estava no Brasil, e as empresas não estavam dispostas a isso. A VanHack, ela quebra isso. Então, na primeira entrevista que eu tive com a VanHack, logo após aquele lançamento daquele programa, na primeira entrevista eu fui contratado. Né? Eu não tive que fazer entrevista em mais de uma empresa. Né? Para vocês terem ideia, há uns 2, 3 anos atrás, eu lembro que a VanHack trouxe do Brasil mais de 80 desenvolvedores para Skip the Dishes. Skip the Dishes é como se fosse o iFood daqui do Canadá, que fica em Winnipeg, a sede. Então, eles buscaram numa leva só mais de 80. E aqui, ó, eu vi esse rapaz aqui, o Ilya Brodsky, ele é um russo-canadense, ele é o CIO da VanHack, e essa semana mesmo ele está dizendo que está com um parceiro, está com 100 vagas de desenvolvedor JavaScript aberto. Então, a demanda está muito grande. A gente tem um banco de vagas lá, eu indico vocês darem uma olhada, tá? Então, essa aqui é a primeira dica que eu dou, que foi como eu vim aqui, vim para cá. Sobre o processo de imigração canadense, né? O Canadá ele tem hoje mais de 50 processos diferentes de imigração. É muito difícil você saber em qual você vai se adequar. Tem processo para trazer fazendeiro, tem processo para trazer enfermeiro, tem processo provincial, tem processo X, Y, é muita coisa. O mais conhecido é o federal, que ele é chamado Express Entry, tá? Que ele é baseado num sistema de notas. Você, de acordo com vários critérios, graduação, pós-graduação, idade, experiência, fluência de inglês, fluência de francês, eles vão te dar uma pontuação maior, menor, e aí todo mês tem 1 ou 2 sorteios e quem estiver acima da nota mínima é convidado a aplicar. Prover a documentação, se tiver tudo ok, você ganha o visto de permissão de trabalho aqui, né? Esse é o processo federal, né? O mais amplo, é o mais conhecido. No geral, alguns processos provinciais, né? As províncias aqui, elas têm uma autonomia para criar seus próprios processos para atrair imigrantes. E aí você vai ter províncias que são menos, entre aspas, buscadas, como as províncias do Atlântico, províncias mais ao norte, que vão ter processos que são mais fáceis. Então, às vezes, você empanca em alguns pontos, por exemplo, a idade atrapalha muito, salvo engano, acima de 39 anos, para cada ano que você... Não, 29, se não me engano. Acima de cada ano que vai passando, você perde 5 pontos nessa escala. Então, para vocês vocês imaginam, quando eu apliquei eu tinha 40, quando eu vim para o Canadá eu tinha 40, então eu já tinha perdido aí uma pontuação muito grande. Eu não me adequava no processo normal, tá? O Express Entry ele é muito focado num perfil específico de uma pessoa mais jovem, que já é fluente, mas, como eu disse, esse é o principal. Existem dezenas de outros que vocês podem aplicar. Existe uma outra forma, quando você não vem com um emprego, que entre aspas, a maneira mais fácil de migrar, que é quando você é casado, tem um cônjuge, e o teu cônjuge vai fazer um college, uma faculdade, uma universidade aqui. E aí, o seu cônjuge aplica para o visto de estudo, e você automaticamente recebe um work permit, que é um visto de trabalho. Você vai poder trabalhar 40 horas por semana, e o teu cônjuge que está no college, na faculdade, ele vai poder trabalhar 20. Então, vocês vão poder trabalhar 60 horas por semana e ter, enquanto seu cônjuge estuda, trabalha, você vai ter direito à saúde, vocês vão ter direito à saúde, seus filhos vão ter direito à escola gratuita, saúde. Então, essa é a maneira mais fácil, porque basicamente você tem que comprovar, você tem que ser aceito por um college, que não é algo tão difícil,
você tem que comprovar um nível de inglês que não é dos mais altos, dependendo do college, e você tem que comprovar que tem dinheiro para pagar o college, tem que mostrar algum dinheiro. Ele é a maneira mais fácil, mas não a mais barata, tá? E nesses processos de imigração, o nível, né, da tua língua, do inglês ou do francês, pode ser o diferencial, porque quanto maior tua nota nas provas de proficiência, maior tua nota geral nesses processos, tá? E aí o tal do inglês, né? Que é o pessoal muita gente tem muito medo. Aí aqui eu deixo algumas dicas, alguns pontos que são importantes, né? É importante sim. É importante sim. E o brasileiro, ele tem umas neuras com inglês. Eu não sei, eu sinto isso mais em brasileiros do que em outras nacionalidades. O brasileiro parece que ele só admite que fala inglês quando ele tiver a fluência de falar sem sotaque. Ele quer ser um nativo americano falando inglês, mas isso não é necessário. Se vocês tivessem noção da quantidade de nacionalidade diferente aqui, e os sotaques são os mais diferentes possíveis. Eu interajo com indiano, com iraniano, com turco, com o mundo todo, com russo. Minha equipe agora tem vários russos. E o sotaque, o importante é entender e ser entendido. Tá? Então, a gente tem que acabar com essa... Eu digo que é síndrome de como fala, o brasileiro tem muito isso, síndrome do... esqueci agora. Mas ele fica achando que nunca é suficiente. E isso é um ponto que é forte da gente entender, é necessário, de que quem tem que dizer se o teu inglês é suficiente ou não é você, é o teu empregador. E vá para a entrevista sem se importar com isso. Tipo, o não você já tem. Você conversa, quem tem que dizer se o seu inglês é suficiente porque vai ser necessário ou não, é quem vai te contratar. Eu lembro que o meu inglês não era bom quando eu vim para cá. Continua sendo lá essas coisas todas, mas durante a entrevista eu comentei isso e as pessoas que estavam me entrevistando disseram: olha, nós não nos preocupamos com o seu inglês agora, que a gente sabe que é só questão de tempo. Nosso foco aqui é na sua capacidade técnica para resolver os problemas e entregar o que nós precisamos. Beleza, ótimo, tá? Então, não tem que ser algo que é investido, mas também tem que diminuir essa neura de que eu não estou pronto ainda. Se você for esperar para aplicar para vagas internacionais só quando você se achar pronto, você não vai se achar pronto nunca. Então, deixa a decisão para quem está do outro lado, tá? Então, alguns recursos que eu costumo indicar, que eu usei na época, Kiki English. Kiki English é um site que ele te dá aulas, uma mentoria 1 para 1, com professores distintos, normalmente são professores filipinos. E qual é o lance disso? É porque não sei como está agora, que faz anos que eu não uso, mas era muito barato, porque o PIB das Filipinas é muito barato e eles têm um nível de inglês legal. Eu gostava, eu entendi eles bem, eu gostei do resultado prático. British and American, não sei se isso tem em todo o Brasil, mas foi uma escola de inglês que eu acho que é uma franquia que tinha em Fortaleza, que para mim foi a melhor escola de inglês que eu já frequentei, eu adorava a metodologia deles. Van Hack, que eles têm aulas de inglês, eu acho, se não me engano, diárias, você entra, aulas online, e aí tem discussões sobre vários temas, legal, é muito interessante esse recurso deles, que está incluso quando você assina, tá? Lá, os serviços deles. Cambly, que é algo mais ou menos semelhante com o QQ English, só que ele é mais amplo. O QQ English ele é muito focado em professores filipinos e na época era mais barato que o Cambly, né? Outra dica que eu dou é matar 2 coelhos com um tiro só. Por quê? Uma coisa que eu fiz quando eu vim para fazer meu intercâmbio em Toronto, eu comecei a pesquisar o que o mercado canadense estava demandando em nível em tecnologias. Então, eu voltei para o Brasil e comecei a investir muito em capacitação, por exemplo, de cloud.
Eu foquei muito meu aprendizado em AWS, foquei muito minha carreira em cima de AWS, e tudo que eu estudava era em inglês, porque aí eu mato dois coelhos, eu aprendo uma tecnologia que eu não dominava tanto à época, e ao mesmo tempo eu estou estudando inglês, então é uma coisa que é interessante você fazer. Ah, aquilo que eu falei, quem tem que decidir se o seu nível de inglês é suficiente não é você, é seu contratante, né? Então, desencanar com isso. Apesar de que isso é algo muito importante, mas não espere você achar que está pronto. Essa é a dica que eu dou. Certificações, gente. Certificações. Eu sou suspeito de falar. Eu tenho uma visão de certificações de que são realmente muito importantes. Durante toda a minha carreira, eu ouvi gente falando que a certificação não prova nada, a certificação você pode fazer aqueles, pegar uns simulados na internet e fazer. Olha, o meu ponto de vista é o seguinte: a primeira fase de contratação numa empresa é que você passa pelo RH. O RH vai fazer uma triagem para depois jogar o filtrado para o pessoal mais técnico avaliar se você é um bom candidato ou não. Uma forma que o pessoal de RH tem de verificar se tu serve para vaga é vendo o teu background, vendo certificações, vendo empresas que tu passou. Eu ainda tenho um outro ponto que é mais questão pessoal, que eu gosto de fazer certificação para provar a mim mesmo, aí não é para ninguém, que eu sou capaz daquilo ali. Então é meio que uma satisfação pessoal. Só que o que eu senti nos 2 empregos que eu peguei aqui é que fizeram muita diferença para mim. Para vocês terem ideia, na primeira empresa que eu trabalhei, foram contratados para a mesma vaga 2 pessoas no mesmo tempo, e o salário que foi ofertado para mim foi maior, cerca de $10.000 a mais do que da outra pessoa, porque eu tinha algumas certificações no currículo. Então, é algo que te torna mais desejável. Aquela pessoa que está pegando teu currículo, ela não te conhece, mas a partir do momento você está incorporando o teu currículo. E lógico que você, ao se preparar para a certificação, você aprende muita coisa. Então, eu acho isso muito importante, tá? Então, um ponto forte é você focar numa área. Eu quero ser um profissional de segurança, então vou pesquisar o que é que tem de certificações na área de segurança e vamos começar a tirar essas certificações. É uma pena para o pessoal de desenvolvimento, porque eu não vejo muita certificação para o pessoal de desenvolvimento, eu vejo pouquíssimas, né? Mas mesmo o pessoal de desenvolvimento pode fazer algumas coisas tipo certificação de Scrum, que vai ser importante. Já tem algumas certificações para você lidar com GitLab, por exemplo, para gestão de fontes. Tem certificações que eu acho extremamente válidas para o pessoal de desenvolvimento na área de cloud, que é importante que o desenvolvedor saiba como a infraestrutura que vai rodar a aplicação dele funciona, tá? E a última dica que eu dou para isso, gente, que é uma coisa minha, é paga primeiro, pensa depois. Tá? Se eu disser assim, eu vou fazer uma certificação XYZ, eu vou estudar para aquela certificação. Quando eu terminar de estudar, eu vou marcar para fazer, isso demora muito. Isso demora muito. Como é que eu faço? Por exemplo, uma certificação de Kubernetes custa $300. $300 é uma grana, principalmente para quem está aí, né? Então, eu pago os $300 e marco a data. Aí eu digo assim, tem um mês, putz. Se eu não me preparar nesse um mês, eu vou fazer a prova, vou perder e vou perder esse dinheiro. Não, eu não posso perder esse dinheiro, não. Então, quando você paga, você fica com receio. Não, agora não tem volta, eu tenho que estudar. Senão eu vou perder aquele dinheiro. Então, essa foi uma abordagem que sempre funcionou para mim. Pode ser que não funcione para todos, mas é a dica que eu dou. Tá? Nisso, hoje eu estou nessa história desses meus 20 anos de carreira, e há uma coisa que eu também não faço, eu não renovo certificação, mas é uma coisa minha também, só se eu tiver algum motivo muito específico para isso. Como eu falei anteriormente, né? É muito de satisfação pessoal. Hoje eu estou com uns 30 e poucas certificações e nunca renovei nenhuma que eu lembre. Eu acho que eu nunca renovei. Então, eu renovei as Desabix porque era de mudança de versão. Mas eu renovo quando, por exemplo, eu estou numa empresa que demanda que você tem que estar certificado. Por exemplo, a empresa que eu estou atualmente, ela é uma parceira da AWS, então ela precisa ter um número específico de funcionários da AWS. Então eu tive que... A AWS, pelo menos, ele tinha uma certificação minha que ia expirar, mas ele te permite que você tire a próxima e ele renova a anterior. E você fica com duas. Então é assim que eu tenho feito.
tá? E aí, falando um pouquinho, gente, sobre o mercado de TI no Canadá. Gente, hoje, para vocês terem ideia do tamanho da coisa, hoje só em Toronto tem mais vagas que o Silicon Valley e Nova York juntas. É muita vaga, muito, muito. O pessoal brinca e diz que Toronto é o novo Vale do Silício, né? Toronto é o novo Vale do Silício. A gente fica louco aqui com o assédio que a gente tem de recrutadores. Que eu sei que também já está vendo muito no Brasil. Tenho amigos que trabalham aí e dizem, está tendo isso, tá um movimento muito parecido. E aí está ficando complicado, porque com essa história de trabalho remoto, fica difícil uma empresa nacional brigar em salários com uma empresa americana pagando um funcionário remoto em dólar, né? Mas fica, como eu disse, existe quase todos os dias tem algum recrutador batendo na porta da gente no LinkedIn, mandando mensagem, e-mail, ligando, telefone. A semana eu recebi a ligação do cara de Calgary, perguntando se eu queria mudar de emprego. Então, a demanda é muito maior. A gente fica louco porque a gente vê um monte de empresa legal e eu queria trabalhar em 4, 5 ao mesmo tempo. Né? E quando eu digo empresa legal, é porque hoje criou-se um ambiente, uma atmosfera para o pessoal de TI que é muito diferente das outras de outras áreas, pelo menos aqui no Canadá, das empresas oferecerem coisas que a gente não vê em outras. Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha numa empresa que as férias são ilimitadas. Quando a primeira vez que ele falou isso, eu fiquei pensando, meu irmão, como é que funciona esse negócio de férias ilimitadas? Ele, cara, você não recebe durante essas férias? Ele não recebe. E aí, qual é o sentido? Para você viver bem. E tem gente que trabalha comigo que passa 4 meses de férias. Umas coisas assim que são até difíceis de entender, mas é assim que é, como está o mercado hoje. E você entra nas empresas, é um ambiente muito legal, com sala de jogos, massagem. Eu fui em algumas empresas em Toronto que, cara, tinha adega, adega de vinhos no refeitório da empresa. Um amigo meu participa de reunião tomando uísque. É um negócio meio louco, mas eu vi isso acontecer. Empresa com barril de chopp na Copa, tá? Onde toda sexta-feira à tarde o happy hour é por conta da empresa. E quando é no verão aqui, algumas empresas dizem assim, dia de sexta-feira no verão a gente não trabalha para vocês irem curtir. Então, são umas coisas que são bem, bem surreais para quem está na realidade brasileira, tá? Pelo menos era o que eu sentia quando eu estava aí. Tá? Então, uma coisa que não é mais o diferencial é só salário. Os salários estão muito... Chegou um ponto que as pessoas... Eu tenho amigos que estão dizendo, não, o que me importa agora não é mais o salário, não, porque os salários estão todos altos. O que me importa agora é as condições de trabalho. É eu poder trabalhar remoto, é eu poder tirar day off, é eu poder viajar e trabalhar viajando, é eu não ter que acordar de madrugada para resolver problema de infraestrutura, é qualidade de vida. Então, hoje, as empresas estão mais focadas, está mais difícil eles baterem salários. Eles estão mais... Por quê? Porque os salários estão todos altos. Eles estão nos benefícios que eles te dão, onde está sendo a maior briga, certo? E como eu falei anteriormente, não é simples você ser contratado estando aí no Brasil. Não, né? Para quem já tentou aplicar, não é tão simples. A VanHack é um exemplo de uma empresa que viabiliza muito isso. Por isso que eu mostrei ela como uma dica. Mas, como eu falei, eu apliquei para 80 empresas e não tive retorno de nenhuma. De mandar o currículo, nenhum e-mail dizendo... eu devo ter tido um retorno de 2 ou 3. Tá? Mas você traçando um plano corretamente, não é impossível. Tá. Olha que interessante. Isso aqui eu vi isso no LinkedIn há um tempo atrás, para você, eu capturei essa tela e vou botar nessa palestra. Isso aqui é para vocês terem ideia da noção de como é que está o mercado aqui. Loucura. Essa é uma menina, é uma moça que ela é CEO de uma empresa e ela passou 2 meses e meio tentando buscar um desenvolvedor, não conseguiu, foi para uma praça lá em Toronto e botou uma plaquinha. Mais talvez como uma forma de protesto. Porque
como tem grandes startups, às vezes fundadas com milhões de dólares, bilhões até, fica difícil você ela do ponto de vista como uma empresária de conseguir pessoal. Para vocês terem ideia, a vaga que eu preenchi quando eu cheguei aqui, ela estava aberta há 11 meses, sem eles conseguirem preencher. Quando eu saí aqui de Kelowna, que eu fui para Toronto, para o meu segundo emprego aqui, a minha vaga ela ficou aberta por 7 meses. Tá? E ela está aberta de novo agora, eu soube. Então, é um negócio surreal. E aí, para vocês terem ideia, aquilo que eu comentei do assédio dos recrutadores o tempo todo entrando em contato com a gente, oferecendo emprego, eu peguei alguns exemplos para vocês verem. Ó, são, por exemplo, essa primeira vaga do lado esquerdo é uma vaga para o Facebook, né? E eu quis destacar salários, ó. Essa segunda vaga é um salário de $135 mil anuais, tá? Tem um aqui de 140, entre 140 e 160. Tem um de 130, essa aqui foi agora, dia 5 de outubro, 130 a 160. Essa aqui foi muito legal, foi em agosto. Vai até $230 mil por ano. Então, é um valor altíssimo, tá? Para vocês terem ideia, um engenheiro aqui, ele tira em torno de 100 mil ano. Um engenheiro civil, por exemplo. 100 mil, 100, 120 mil. Então, essa aqui é de 170 mil, 190 mil. Então, são todas as vagas, eu o tempo todo chegando mensagem em LinkedIn, em outras ferramentas, com abertura para isso. Por isso que eu brinco, eu digo assim, que é complicado, você fica louco para trabalhar em vários campos, porque são vagas muito legais. Eu tenho mais alguns exemplos aqui. Ó, esse aqui do meio é para trabalhar na Amazon. Né? E aí eu tenho até um template já para responder aos recrutas, porque tem dia que aparecem 4, 5 entrando em contato com você. Então, o mercado, a demanda está muito grande. Você só tem que cumprir aqueles gaps, preencher os requisitos para que você chegue aqui. Depois que você chegar aqui, você escolhe onde você vai trabalhar, você escolhe quanto você vai ganhar. Lógico que depende também do seu know-how, do seu conhecimento, né, de quão bom profissional você é, e experiência. Uma coisa que é muito interessante aqui, e que é bem diferente do Brasil, no Brasil, você com 40 anos de idade, 50 anos de idade, você sair do emprego, você conseguir outro emprego, é muito mais difícil, tá? Aqui não. Aqui eles valorizam muito. Eles valorizam muito a questão da idade, porque você passa a ser sênior, você passa a ter experiência, não só experiência técnica, mas experiência de gerenciamento, de lidar com problemas. Então, isso é muito importante para eles. Apesar de que eles não, quando eles te contratam, eles não sabem a tua idade. Existe uma norma aqui que você não pode botar, por exemplo, data de nascimento, uma série de coisas que você não pode botar no seu currículo, para que justamente não exista preconceito na hora da contratação. Você não pode botar religião, sexo, uma série de informações no currículo. O formato do currículo aqui é bem diferente do formato brasileiro. Ok? Tá. Dicas de alguns recursos que são interessantes para uso de busca de emprego aqui. Os que eu mais gosto são esses dois primeiros, o LinkedIn e o Indeed. São ferramentas muito boas para você buscar vagas. O Glassdoor, eu acho que ele é utilizado no Brasil também. O Glassdoor ele é interessante porque, além de ter as vagas publicadas, você também vê avaliações da empresa que são dadas de forma anônima por pessoas que trabalham ou trabalhavam na empresa. O CIO recebe nota. É uma ferramenta mais robusta no nível de informação para quando você está pesquisando sobre aquela empresa. Então, esse é o lado que eu mais gosto no Glassdoor. Esse ZipRecruiter, eu não cheguei a usá-lo, mas ele é uma ferramenta que ele é muito divulgada aqui. Tem anúncio na rádio, então é uma ferramenta relativamente nova, mas essa eu poderia dizer que são as 4 principais ferramentas de busca de emprego aqui. Tá? E o VanHack hoje, na minha época eles não tinham, mas hoje eles têm um banco de empregos lá, que você bota palavras-chave, ele te diz, aí diz se o contratante aceita trabalho remoto, quanto é que ele paga, os requisitos, é bem legal. É muito focado para essa nossa pra demanda de trazer uma pessoa, por exemplo, do Brasil para cá. Tá? Então, essas são ferramentas que eu indico. Tá?
Uma coisa que me perguntam muito é a história de pagar o LinkedIn vale a pena? Olha, eu nunca paguei. E eu, sinceramente, pelos recursos que ele te dá a mais, eu não acho que vale a pena. Mas é uma opinião pessoal, tá? Outra coisa também que eu percebi no meu último emprego. O Canadá, ele tem como eu comentei, ele tem um padrão de currículo. O currículo aqui não pode ter mais que 2 páginas, tem que ter as informações X, Y, Z. O último recrutador que eu tive que interagir com ele, que é um cara de Dubai, ele, que foi quem conseguiu esse meu emprego atual, ele disse, não, Erlon, essa regra eu entendo, essa regra é comum no mercado canadense, mas não se aplica a TI. Me manda teu currículo real. Aí meu currículo real tinha 7 páginas, eu mandei. Tá aí, ó. Não é o que eu uso para o mercado canadense, porque para o mercado canadense eu tinha consciência de que eram no máximo 2 páginas. Ele, não, me dá aqui. Aí jogou para o contratante e deu tudo certo. Então, para TI, parece que não se aplica muito essa regra, não. Uma outra curiosidade. O negócio é tão. A demanda é tão gigantesca aqui que se eu indicar alguém, eu recebo um bônus. Por exemplo, eu recebi um bônus ano passado. Eu tinha uma aluna minha no Brasil, que se destacava, eu indiquei na minha empresa, ela foi contratada, eu recebi esse bônus de $2.000, né? Essa semana, meu gerente disse, olha, eu estou com várias vagas aqui e é bônus para pagar $8.000. Gente, $8.000 só para você indicar uma pessoa. É muito frustrante a gente não ter quem indicar. Porque, em teoria, seria um dinheiro fácil. Eu participo de grupos de brasileiros da área de TI aqui no Canadá. De vez em quando aparecem algumas vagas muito legais, com um bônus muito bom, eles entram e dizem, gente, eu tô precisando de um cara assim, assim, assado. Não tenho. Os caras, meu Deus, eu quero esses $8.000, mas é difícil. É difícil. A demanda é muito maior do que a oferta, né? Deixa eu ver o que mais aqui é. Tá. Pontos importantes, né? Eu tenho dito, o mercado canadense é carente, existem dezenas de ofertas, mas não é por causa disso que eles contratam qualquer um, não. Tá? Eu tenho percebido que os processos de contratação, principalmente de desenvolvedores, estão ficando mais criteriosos, estão subindo o nível e os caras têm que passar por entrevistas que são pesadas. Eu tenho um amigo que foi contratado agora, que ele passou a entrevista dele, durou 4 horas. Ele teve que fazer code sharing, ele teve que programar junto com o time que estava avaliando ele. Né? Então, não é aquela história, você sai de uma faculdade com um diploma, mas isso não vai te garantir emprego. Você tem que fazer sua parte, você tem que aprender, você tem que investir, você tem que se capacitar, você tem que conhecer ferramentas, processos, você tem que se atualizar com relação ao que tem de novidade no mercado. Tá? Existem áreas que não geram demandas que se façam necessária importação de profissionais. Isso é importante frisar também. Eu tenho vários conhecidos que chegaram, Erlon, eu sou técnico de hardware, eu monto computadores e conserto computadores, eu consigo uma empresa para patrocinar a minha imigração, o meu visto canadense, meu visto de trabalho, eu acho muito provável. Então, realmente, tem áreas que existe uma demanda maior, e tem áreas que existe uma demanda menor, e tem áreas que tem demanda que tem. Por exemplo, eu nunca vi um pessoal de microinformática sendo trazido de outro país. O que é mais fácil de conseguir é desenvolvimento. Desenvolvimento é brincadeira. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, rapaz, você conseguiu um emprego de desenvolvedor em Toronto, se você chegar numa esquina, levantar uma plaquinha dizendo sou desenvolvedor, tu não passa 2 horas desempregado. Então, desenvolvedor é o que mais tem, aí entra num segundo nível, onde tu vai ter DBAs, especialista de segurança. A minha área, que eu não sou desenvolvedor, né? Eu trabalho na área de infra, hoje eu sou alguns chamam de DevOps. É uma área que tem uma demanda muito boa, melhor do que, por exemplo, DBA e pessoal de segurança, mas não chega também ao nível de um desenvolvedor. Vocês até podem olhar na plataforma da VanHack, por exemplo, que 80%, 90% das ofertas lá é tudo na área de desenvolvimento, nos mais diversos níveis, mas é assim. Então, algumas coisas sobre o Canadá de uma maneira em geral.
certo? Porque outra coisa que eu percebo, o brasileiro romantiza muito a história de viver fora do país, qualidade de vida. É bom, mas tem que saber que não é tudo flores, não é 100% perfeito, tá? O Canadá é um país massa. Eu amo viver aqui, mas eu sei que ele tem problemas e você tem que estar ciente disso antes de vir para cá. Primeiro, salário é muito bom, né? Alto, em comparação até outros salários daqui. Mas o custo também é muito alto, tá? Para vocês terem ideia, o apartamento de 2 quartos que eu alugava em Toronto, eu pagava $2.600 por mês, tá? Então, aluguel em Toronto, em Vancouver, tá muito caro. Moradia, comprar um apartamento em Toronto hoje é uma tarefa impossível. Você não desembolsa menos do que $1 milhão para você comprar um kitnet. Tá nesse nível lá. Tanto que eu tenho vários amigos que estão saindo de Toronto e indo para cidades laterais, tá? Porque simplesmente não consegue comprar um apartamento lá, tá? Aí a coisa muda de figura quando você parte para cidades menores, cidades laterais dos grandes centros, como por exemplo a cidade que eu moro aqui, ela é uma cidade extremamente turística, então ela ainda assim é uma cidade cara, mas não se compara a Toronto e Vancouver, tá? Toronto e Vancouver no ranking mundial são duas das cidades mais caras de morar no mundo, tá? Aí aquela outra coisa, ninguém posta perrengue no Instagram, né? Tudo são flores. Né? Então não baseiem a vida de vocês em assim, experiência. Vou morar no Canadá, todo mundo que eu vejo, e isso tá. Hoje o novo sonho americano, né, é viver no Canadá. O brasileiro tinha, quero ir morar nos Estados Unidos, mas está mudando muito, porque aqui, em certa forma, é melhor do que os Estados Unidos em alguns pontos. Saúde, qualidade de vida. Então, tem uma série de coisas aqui que torna o Canadá um lugar muito desejável, tá? Mas muito cuidado com o que vocês veem no Instagram. Ninguém posta dor de barriga no Instagram, tá? Quem tem um bom plano de saúde no Brasil vai estranhar muito o sistema de saúde canadense. Vai. É sinistro. Às vezes demora, às vezes... Quando você é atendida, é maravilha, mas você vai marcar uma coisa, demora meses, tá? Quando você entra no hospital, parece que você entrou no Grey's Anatomy. Tá tudo perfeito. Mas tem fila. Tem um amigo que já passou 7 horas esperando atendimento numa emergência, tá? Então, e não tem negócio de pobre ou rico. Tudo vai ser atendido do mesmo jeito. A neve, né? Só é chamado de neve na primeira semana. Depois a gente passa a chamar de merda branca, porque tem seu... Eu adoro. Eu gosto muito do inverno, a gente começou a esfriar agora, tá 4 graus lá fora, mas tem gente que não gosta. Minha esposa, por exemplo, ela sofre um pouquinho, então é algo a se levar em consideração. E aí, existem os lugares e os lugares no Canadá. Se você vai mais para Toronto, Montreal, Ottawa, aquela região mais pro lado direito, pro leste, é mais frio. Ou norte, né? Norte também é muito frio. Quando você vem para Vancouver, a coisa é um pouco mais amena, o inverno é mais ameno, Vancouver neva menos, né? Então tem isso. Em compensação, chove muito lá, mas é outra história. Bom, é bastante comum identificar pessoas que migraram que estão altamente insatisfeitas com a vida no Canadá. Eu costumo dizer que é porque muito falta de planejamento. Eu vejo muita gente que chega aqui sem plano nenhum, acha que chega aqui, vai comprar uma casa, vai ter carro. Você tem que fazer seu planejamento, você tem que vir com um plano, certo? Não é simplesmente, estou insatisfeito com o Brasil, vou para o Canadá. Você pode estar indo para um lugar que você vai ficar pior do que onde você está, certo? Coisas que brasileiro não é acostumado. Aqui não tem 13º, ok? Férias, por lei, são de apenas 2 semanas. Isso. E na área de TI a gente tem um pouco mais de sorte, porque, como eu falei, né, o diferencial nas vagas são esses extras. Então, é comum eles te darem 2 semanas a mais, 3 semanas, 4, até as empresas que dizem que não tem limite de férias, que eu acho isso estranho, mas beleza. Outra coisa, gente, o imposto no Canadá é alto, muito alto mesmo. Coisa de 40% você deixa para o governo, certo? Então você ganha muito, mas deixa muito. E aí quanto mais você ganha, mais o percentual você paga para o governo.
é osso, é complicado, mas, em contrapartida, é um dinheiro que você paga e você vê retorno. Você tem saúde, saúde, entre aspas, né? Ela deixa a desejar alguns pontos, mas é uma saúde de boa qualidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem que pagar um seguro-saúde, porque se você não pagar, você está lascado, né? A escola aqui também é gratuita, tu tem muita... Então, tu tem muita coisa que tu recebe em contrapartida do governo na forma de benefícios. Então, é um imposto que você, diferente do Brasil, você sente o retorno. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, desculpe. Esse é um artigo que eu gosto de citar, que eu li há alguns anos e eu achei extremamente relevante, então eu guardei o link, porque eu sempre gosto de mostrar, que é um ponto de vista de uma pessoa nesse site que ela diz que migrar é como morrer e nascer em outro lugar, e isso é muito verdade, porque, cara, você tem uma vida X e você mata aquela vida, você não tem mais os amigos que você tinha no Brasil, você não tem mais, você não é mais a pessoa que você era, você nasceu em outro lugar como outra pessoa, tendo que se adequar. E não é todo mundo que consegue lidar bem com isso. Então, eu já vi muita gente deprimida voltando para o Brasil. E, por incrível que pareça, o percentual de gente que, depois de até de ter o visto de residente permanente, que volta para o país, é gigantesco. Porque demanda um preparo, demanda uma mente mais aberta para que você se acostume com certas coisas, você nasça de novo. Você vai ver comidas diferentes, estilos diferentes, tudo é diferente, você não está mais no seu país, tá? Então, são coisas que você tem que ponderar. Estamos quase... Vamos lá. Imigração ilegal. Gente, em nenhum momento pense nisso. Porque já vi muita gente dizer, a situação no Brasil está muito ruim, não aguento mais, eu tenho que dar um jeito, eu vou ilegal, depois eu vejo como é que eu faço. Cara, não faça isso, não faça, porque eu já escutei cada história, já vi cada situação aqui de... Exemplo, tinha uma brasileira em Toronto que escorregou no gelo lá na entrada do basement dela, quebrou a perna e não tinha direito a hospital. E aí foi lá, vim engessar, a conta deu $20 mil. E aí, como é que faz? Tá entendendo? Então, gente, eu não vejo, assim, lógico que cada um tem seu, né, cada um sabe onde o calo aperta, mas eu não consigo visualizar, na maioria dos casos, onde uma imigração ilegal seja melhor na situação que você esteja. Porque é muito perrengue, é muito complicado. Eu vejo muita gente mal por isso. E não é incomum a gente ver pessoas ilegais aqui, mas eu não aconselho a ninguém. Tá? Correr um pouquinho aqui, porque a gente está finalizando o tempo. Tem mais isso, tá? Vai dar. Bom, dicas. Você escutará muitos nãos e palavras desencorajadoras. Ignore, tá? Eu lembro que quando eu estava naquele período do meu plano, eu mandei um e-mail para uma empresa de consultoria de imigração canadense e o cara me dispensou e disse: tu é velho, não venha. Então você não vai conseguir. Eu sou louco para encontrar esse cara para eu esfregar meu cartão de permanente residente na cara dele. Tá entendendo? Então, é aquela história. Corra atrás que você consegue. Corra atrás que você consegue. Tá? Se você puder, faça uma viagem exploratória, venha conhecer. É mais fácil para você saber se você vai se adequar ao lugar. Seria melhor ainda se fosse no inverno, para você ver o baque que é viver aqui no inverno. Tá? Não é trivial. Para vocês terem ideia, a primeira vez que eu fui dirigir na neve, eu estava cruzando uma rua, eu freiei, o carro passou reto na rua. A sorte que não via nenhuma rua, não via nenhum carro na rua. Mas passou, ele parou no outro quarteirão. Escorregou na neve, no gelo. Tá entendendo? Então, é diferente. São coisas que a gente não precisa se preocupar com isso no Brasil. Estudo é essencial para o êxito disso. Tá? Cuidado com essas empresas de consultoria de imigração. Eles não querem pegar casos difíceis, eles querem fazer o trivial de quem não tem coragem de fazer sozinho. Certo? Eles querem preencher o formulário que tu não se sente seguro para preencher. Agora, quando é uma situação um pouco mais difícil, que demanda um pouco mais de trabalho a parte deles, eles dizem logo que não vai dar certo para você. Essa é o meu sentimento com relação à empresa. Então, tenho um certo cuidado com isso.
fazer um planejamento, como eu fiz lá no começo, dizer, eu preciso estudar isso, eu preciso ter esse dinheiro, eu preciso fazer essa prova, eu preciso fazer equiparação de diploma, eu preciso traduzir os documentos X, Y, Z, eu preciso estudar isso, tá? Botar em prática, tá? Então, virar um canadense é algo caro também. Você gasta muito, tá? Só para vocês terem ideia, para o meu processo, eu não me lembro mais o meu processo de work permit, mas o meu processo de residente permanente, eu gastei uns $7.000. Então, não tem bom. Vai ter que coçar, tirar um dinheirinho do banco aí. Ó, isso aqui é uma foto que eu guardo até hoje. Foi quando eu fiz o planejamento. Quando eu cheguei no Brasil, eu montei um Kanban e fui botando tudo que eu tinha que fazer. Botei algumas coisas para me lembrar, botei uma folhinha de Maple aqui, que era o cartão do ônibus de Toronto, umas fotos que eu tinha tirado, $10 canadenses aqui, e eu fui fazendo. Tudo, você tirar a certificação XYZ, que eu sei que é importante lá, tirei. Guardar R$ 10.000 para dar de entrada, pá, fazer isso, fazer aquilo, fazer equiparação de diploma, fazer. Então, montar o plano e ir seguindo, tá? Gente, deixa eu ver aqui. É isso. Não sei se a gente tem tempo para pergunta ou se há alguma pergunta, mas é isso que eu queria falar. O meu tá aí meus contatos. Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, o tempo aqui é muito curto, mas eu fico à vontade para. Vai muita gente me contata perguntando dúvidas. Eu gosto de ajudar porque eu fui muito ajudado. Quando eu estava nesse período de um ano, eu tive várias pessoas que me deram força e diziam, faz isso, faz aquilo, principalmente pessoas da área TI que já estavam aqui no mercado, e eles me deram muita dica, não faz isso, me apresentaram pessoas, me apresentaram recruiters. Então, eu acho que o corrente tudo bem, me fizeram um bem muito grande. Eu estou aqui vivendo uma vida melhor do que a que eu tinha, graças à ajuda que eu tive. Então, é o mínimo que eu posso fazer, tentar retribuir. E é isso, gente. Obrigado pelo tempo, atenção de vocês. Não sei se tem pergunta, não sei se tem tempo, mas é isso. Gabriel? Olá, Erlon, tudo bem? A gente tem 3 minutinhos ainda. Se tiver alguma pergunta, está aberta as oportunidades para se perguntar, ok? Ou se depois quiserem me mandar alguma coisa, entrar em contato, certo. pode ir nos canais. Certificação XYZ, X-A, X. Como assim? Não entendi a pergunta, não. Neuber, né? Acho que ele quer falar, ele quer que você explica a respeito de quais são essas certificações, Bom, as principais. em se tratando da área de TI, eu vou te falar que certificações são importantes para hoje de desenvolvimento e cloud, essa coisa que a gente vive, que são as maiores demandas da área aqui. Eu vou te falar, foca numa cloud. Eu não gosto de atirar para tudo que é lado. Eu vou estudar GCP, Azure e AWS. Não, eu foquei em AWS e tirei, eu acho que umas 3 ou 4 certificações. Duas aqui, duas eu estava no Brasil ainda, eu acho. E é isso, aí traça um plano. Aí depois disso eu foquei em certificações de Kubernetes, existem 3, eu fiz 2. Aqui no meu, eu tenho um Kanban aqui, minhas próximas eu quero fazer certificação em Kafka, MongoDB, Terraform e 2 AWS, é o que está no meu to-do agora. Que são interessantes para mim, para minha área. Então, é isso, é você definir o que você quer fazer, com o que você quer trabalhar, pesquisar o que existe, né, de estudo e certificações nessa área e meter as caras. Lá no Kanban, eu não dá para ver aqui, mas na época eu fiz 2 de AWS, foi a de arquiteto e de developer. Eu já cheguei no Canadá com essas 2. Mercado de TI para IoT aquecido no Canadá, Hoje mesmo eu vi um anúncio de uma fabricante de dispositivos Wi-Fi para mesh, para rede mesh, chamado Plume. Eu já tinha ouvido falar dessa empresa, hoje ela uma oferta de emprego num grupo que eu frequento aqui para a cidade que eu moro. Só curiosidade, uma coisa que eu vi, mas tem sim. A IoT tem muita coisa aqui.
Alguma outra Tem dúvida? mais uma pergunta. Ela perguntou, a Daisy perguntou, o que você indica estudar com foco em IoT? É difícil te falar isso porque não é minha área IoT, né? Em se tratando da minha área, que é mais infra, eu estudaria sistemas de filas, eu estudaria os produtos da AWS que são focados em IoT. Eu sei que eles têm alguns produtos bem focados para receber streaming de dispositivos IoT, por exemplo, o Kinesis, ele serve para isso. Eu iria nesse ponto. Eu focaria nessas tecnologias de uma cloud específica, né? Excelente, Erlon. Chegamos ao tempo final aqui. Agradeço pela sua palestra, muito interessante, todo esse trajeto para se entrar no mercado de TI do Canadá. E até a próxima latinha. Até lá, pessoal. Boa sorte a Até. todos. Qualquer coisa, meus contatos estão aí. Se alguém quiser, estou por aqui. Forte abraço. Obrigado. Forte abraço. Até mais. Então, quero agradecer você que está nos assistindo por acompanhar hoje é, esse, todas essas palestras aqui no dia 13, né? Muito interessante todas as palestras. Espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdo aqui, né? Muita informação transmitida. E amanhã a gente vai ter mais palestras. Iremos começar às 3 horas da tarde aqui no horário de Brasília. Espero vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau.